que já chegaram e chegaram num... A gente tenta fazer um encontro que seja rápido, que não passe de 1 hora, então que sejam uns 40 minutos, 45. Aí, se der oportunidade, a gente abre para conversar um pouco, mas fica dentro desse momento. E o 3 na estação é esse encontro que a gente proporciona para uma ideia que a Mariana, que está aqui, a Ana, que está aqui, a Ana Lúcia, a gente já teve há um bom tempo, nós já estamos o quê? No terceiro ano, não? Segundo ano? Segundo. Segundo ano de 3 na estação. Então, a cada estação, nós 3 entramos com alguma fala sobre aquela estação, para a gente poder ter uma percepção melhor desses ritmos que acontecem e que são tão essenciais e fundamentais nos seres vivos, né? Os seres vivos já vivem inseridos dentro dos ritmos, né? Nós que estamos fora do ritmo. Então, assim, como é importante. Então, esse encontro é para isso, para a gente parar um pouquinho e fazer esse olhar de observação mais apurado, assim, né? Ou vamos refinar um pouco o olhar, é para esse caminho que a gente vai fazer, tá? Eu vou puxar uma apresentação aqui. Essa aqui, não, essa aqui. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, porque eu vou fazer uma leitura aqui. E aí eu acho bem interessante a gente escutar. E depois, num outro momento, a gente olha e lê junto, tá? Renova-te. É uma poesia da Cecília Meirelles, tá bom? E o título é Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto e cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, queridos, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Então, abrimos para a nossa linda, querida, amada estação, né? Porque ela faz isso, ela faz um balanço, a gente consegue fazer um balanço. E a nossa estação de outono, ela começou na semana passada e ela vai até junho, né? E ela é assim, que a gente estala os dedos e a gente escuta que o outono chegou porque as folhas estão caindo? Não, né? A gente consegue saber que é o outono porque tem estudos astronômicos que nos dizem isso, e não é que a partir dali as folhas caem, mas assim, o tempo da virada, o momento da virada, né? Então, eu queria só relembrar de novo, a gente sempre faz esse movimento de voltar e relembrar nós estamos no equinócio, né? Aliás, o equinócio é um momento específico, é um horário específico, em que diz que o nosso dia é igual à nossa noite. Então, a gente vem do processo de verão, que o verão vem cada vez diminuindo mais a sua luminosidade dia a dia, até que chega um determinado que a sua luminosidade é igual à escuridão. A hora que chega nessa data, nesse momento e nesse horário, a gente passa a ter uma noite igual ao dia. Então,
É o momento em que o planeta inteiro está igual. Ah, mas está igual como? No hemisfério norte e no hemisfério sul, o sol está igual para todos e a noite está igual para todos. Só que existe um movimento muito legal, porque para nós, nesse momento, a gente começa a ter 1 minuto a cada dia de mais escuridão. Então, a cada dia, 1 minuto que o tempo nosso escurece mais rápido. E no hemisfério norte é o contrário. A cada minuto, ele começa a se iluminar mais, a gente vai ter mais dias, mais luz e menos noite. Esse é o grande movimento. Mas esse movimento ele só acontece porque a gente tem o eixo da Terra, o núcleo da Terra, a gente tem o núcleo bem interno do planeta Terra, ele é sólido. E depois o próprio núcleo, ele tem mais uma camada externa, que ela é líquida. E esse líquido, numa temperatura elevada, ele se mexe de acordo com a rotação da Terra. E por isso que a Terra tem uma leve inclinação em decorrência desse núcleo líquido, que faz com que a Terra tenha uma inclinação que a gente consegue enxergar nessas linhas aqui. A gente tem um norte magnético, mas a gente tem um norte geográfico da Terra, em que ele consegue fazer uma diferença, e é essa diferença que proporciona para nós, a gente consegue ver as mudanças em frio e calor na atmosfera. E quando a gente vê essas setas entrando e saindo do planeta, é porque se cria, nesse movimento do núcleo da Terra, um polo magnético positivo e negativo. E isso cria uma atmosfera no planeta Terra. E essa atmosfera, ela nos proporciona aliás, é em função da atmosfera que nós temos todos os seres vivos no planeta. Sem ela não haveria. Então tem um equilíbrio da parte interna do planeta Terra com o que ela coloca através das ondas eletromagnéticas para fora da Terra, e ela cria uma atmosfera. Nessa atmosfera é que a gente tem a gravidade, nessa atmosfera é que a gente não é torrado pelo Sol, porque o planeta faz um movimento de translação em torno do Sol, e é esse movimento que proporciona as nossas estações do ano. Então, é tão interessante ver essa imagem, porque essa imagem ela já foi muito estudada, e a NASA, eu fui atrás e capturei uma imagem que a NASA fornece, que você consegue ver o campo eletromagnético da Terra. E esse campo eletromagnético, a gente não tem essa percepção, os olhos nossos não veem, mas se percebe. E quando a gente percebe isso, a gente percebe o quanto esse campo eletromagnético proporciona em todo o entorno do planeta, né, uma energia em que essa energia favorece a muitas coisas. Então, a energia, por exemplo, eólica que a gente tem e que hoje a gente produz, é graças a esses movimentos que acontecem nesse ângulo que a Terra tem com o seu eixo e num movimento de translação da Terra. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente diz, nossa, então é gerada energia? Sim, é gerada energia. Gerando energia, você gera vida. E os estudos que acontecem das migrações animais, todos os processos de migração animal, hoje se tem quase certeza de que os animais que fazem, tem as tartarugas,
as baleias, os tubarões, os sabiás, os papagaios, as borboletas, esses animais todos migram. E a migração deles é uma incógnita para pesquisa científica, porque assim, como que uma borboleta voa 4.000 quilômetros e sabe aonde vai sair e aonde vai chegar? Que mistério é esse, né? É como que uma baleia sai de um lugar e vai para outro. E a busca dessas migrações é porque se sabe que estão saindo de um lugar para outro para procriar ou para comer. Porque as condições aonde estão não proporcionam a sobrevivência. Então, ela migra e vai para outro lugar. Quase como nós, humanos, que estamos migrando, não? Por conta de guerra, por conta, né? Mas o nosso feeling não é no campo eletromagnético. Mas o feeling das grandes migrações e os estudos que trazem hoje dizem isso, que é quase certeza, dentro das pesquisas, de que os animais, eles percorrem a sua trajetória migratória baseado no campo eletromagnético. Então, é uma coisa incrível. Assim, eu vou lendo e vou ficando encantada, porque, assim, como que, por exemplo, a borboleta monarca, que ela sai do Canadá, que ela sai dos Estados Unidos, e ela vai e migra e chega até o México. E esse caminho que ela faz são muitos quilômetros, são centenas de quilômetros que ela faz e chega ao destino que ela quer. E lá ela se alimenta, procria, e quando que ela migra? Ela migra nas estações que são propícias e não são tão difíceis, né? Então, quando que ela migra? Ela migra no outono e na primavera, que é o período de transição, né? Então, normalmente ela está escapando do inverno e chega aqui num período, ela está terminando, ou ela está terminando o verão, entrando no outono e saindo de lá. Então, ela cria os movimentos através desse campo eletromagnético. E no caminho, ela se alimenta. São centenas, né? Então, no caminho, ela se alimenta. E se diz que boa parte de plantas e de flores que as borboletas vão, elas capturam de determinadas flores uma resina, e essa resina ela é tóxica, é um glicosídeo. E esse glicosídeo permite a ela ter cores mais intensas. Então, tem provado que as cores mais intensas proporciona mais força à borboleta. Todas as cores mais intensas. Porque tem uma frequência também do espectro eletromagnético que proporciona isso para as borboletas. E as pintas também da borboleta monarca também proporcionam com que ela viaje durante, nessa trajetória de migração, que ela viaje mais tempo com o sol, com a luz do sol, porque aquece as asas dela, aonde ela tem pintas e onde ela tem manchas pretas mais. Então, ela consegue se manter com glicosídeo com fortaleza, com força, e manter o seu voo com a luz do sol aquecendo as asas. É uma coisa assim de arrepiar, de tamanha beleza e sabedoria, e que é um conjunto, e que fazem nuvens. Hoje, as borboletas, se vocês forem na internet, procurem sobre borboletas monarca no México. Porque
elas viraram patrimônio da biosfera. É uma coisa assim, esplendorosa, e tão linda que é. E isso se faz no outono, né? E na primavera. Então, assim, essa imagem do espectro, do campo eletromagnético que a gente vê na Terra, também tem uma outra imagem que a gente faz de que no outono e no inverno a gente inspira. Então, é um processo em que você infla, como se a gente começasse a inspirar, e aí eu estou fazendo uma alegoria aqui de colocar a Terra em nós e nós na Terra, fazendo essa ideia, né, de que inspiramos, o outono vem e a gente vai recolhendo, vai entrando ar e entendendo esse novo ar que está entrando, e a gente vai introjetando em nós para chegar no inverno, e quando entra o equinócio da primavera, a gente começa a pôr para fora. Tudo que entrou, tudo que foi recolhido, tudo que a gente absorveu, e isso vai. Por isso que se diz que muitas vezes o sol ilumina a terra e o calor da terra entra pela terra, o calor do sol entra na terra e a terra fica aquecida nesse período de outono e inverno. Ah, para onde é que vai a luz? Para onde é que vai o calor? Não, o calor está dentro da terra. E daí no verão a coisa vai para tudo para fora, né? Então essa imagem eu coloco para a gente, e então tem uma mediação, né, do outono e da primavera, ele fazendo a mediação entre as duas estações extremas, as duas polaridades do calor e do frio. E essa percepção a gente consegue ter porque a gente está no sul do Brasil, então a gente consegue ter dias frios, né? E a gente consegue ter dias quentes, né? Quem mora em Belém, por exemplo, que nem a Maíra, que mora em Belém, ela diz, não, lá é eternamente verão, né? E as chuvas que dão em determinados períodos com mais intensidade é considerado um inverno. Mas para nós essa imagem dá para ter porque a gente está aqui no sul e a gente consegue ter essa percepção de inspirar e depois expirar e pôr para fora, né? O calor todo vai para fora. Ou toda a parte que foi inspirada sai, né? E daí, falando em inspiração, a inspiração é tudo que está para vir a ser. Então, a gente consegue ter toda a imagem, ou tudo que a gente possui, em termos de ideia, isso pode vir a ser, né? Como um escultor que tem na sua cabeça uma imagem da sua escultura futura, a pedra já existe. Mas como que isso depois ele vai esculpir, já está tudo dentro dele. Então, a inspiração, ela vem para vir a ser, né? Então, essa imagem que a gente tem é uma imagem de uma estrada, de uma ferrovia, que ela possui duas linhas, né? Duas linhas, e os dormentes no sentido perpendicular às duas linhas. E o que a gente consegue ver e observar que são duas linhas, numa linha de trem, são duas linhas paralelas, né? Mas, se a gente ficar observando, e num horizonte você observa longe, você vai dizer sim, mas essas duas lá no horizonte, elas se juntam. Então, elas não são mais paralelas. Então, dentro da geometria projetiva, que eu fiz um curso e acabei agora, a gente começou a olhar demais a planta, uma planta entre a terra e o céu, a terra e o sol.
E aí o infinito fica onde? E dentro da geometria projetiva, o infinito é esse ponto longe em que você aqui desconstrói uma paralela, porque se você continuar caminhando, você vai ter sempre uma paralela. Mas na hora que você para e põe o teu olhar no horizonte, você diz, mas elas estão juntas. Tem um ponto que une as duas. Então, o que que na verdade é? O que que a gente consegue observar? E a paralela é paralela ou a paralela no infinito se encontra? E isso faz com que a gente se inspire a pensar que é uma proposta do outono, da inspiração. E o que eu estou fazendo com o que eu estou enxergando? E quando eu enxergo, eu consigo ver exatamente isso, né? Esse é o ponto para pensar. Então, a inspiração é o vir a ser, então é a passagem de um lugar, onde eu estou agora, é a passagem de um estado de coisas, de um ambiente para outro, ou de uma condição para outra. Que é o outono que está mostrando isso para nós, porque tem uma transição de ventos que é perceptível, que a gente não consegue ver tanto no verão. Então, são outros ventos. O céu tem outras nuvens. Essa percepção a gente consegue ver. As cores no céu são outras. Isso é possível ver, né? E daí essa imagem que eu tirei, eu mesmo tirei e eu mesmo adorei. E aí eu disse, eu vou começar a levar essa imagem porque eu acho ela tão linda. Então, enxergar é conhecer. Então, o que eu estou enxergando? Né? O que eu estou enxergando? Eu estou enxergando um animal? Pode ser, quem sabe, né? Mas será que é uma carapaça de um animal? Né? Então, assim, eu enxergo um animal, mas se eu for olhar e querer ver profundamente, eu vou descobrir que isso é uma carapaça de uma cigarra. A cigarra já foi embora e a carapaça ficou. Então eu enxergo uma coisa e eu já sei e compreendo outra. Então eu tenho uma situação e uma outra que já foi. E eu sei que já foi, porque já tenho um olhar para ver e para entender. E aí eu tive sorte, porque eu estava andando, o sol estava batendo, e, e aí estava a cigarra acabando de, sei lá, naquela noite ou naquele período ali, as cigarras, não sei se vocês lembram, mas no verão a gente mencionou as cigarras, né? Que elas trabalham no verão para caramba, e a gente escuta o som das cigarras, né? E o movimento que elas estão fazendo para a vida. E aqui é a carapaça dela, é o que ficou. Então, ela nos traz, nos inspira ao que foi, né? Ela já veio a ser e já foi embora. E daí, na inspiração, se a gente for olhar essa imagem, a gente vê um homem, né? Um homem de barba. Pode ser isso, né? Agora, essa é uma imagem de um quadro pintado por Giuseppe Archimboldo, ou Archimboldo, um italiano, e ele viveu no século XVI. Eu vejo um homem, né? Então, na sua inspiração, ele via que precisava fazer rostos, cabeças. Só que ele fazia rostos e cabeças com a natureza.
Então, ele criou o outono, o inverno, a primavera e o verão, e retratado em quadros que ele fazia. E o do outono é esse. E, lógico, retratando um quadro do que acontece no outono europeu, né? Então, a gente consegue ver agora no detalhe, por exemplo, na cabeça tinham abóboras, uvas, penso que limão penduradinho, né? Vocês conseguem ver o cursor ou não? Consegue? Então, aqui limão, as uvas, era o período da colheita, né? As folhas de uva na cabeça, então a gente consegue ver isso, né? E no rosto? No rosto a gente consegue ver, por exemplo, uma pera, a gente consegue ver uma maçã, um cogumelo, aqui tem um figo da Índia, na orelha pendurado, né? Ramos de cereais, aqui eu acho que aqui é trigo, eu acho, eu estou com um achômetro aqui, né? Aqui a gente tem uma raiz, aqui também outra raiz. Na boca, aqui tem uma castanha portuguesa. Aqui embaixo, no queixo, a gente tem... Cadê meu cursor? Aqui no queixo a gente tem, eu acho que é uma romã, né? Aqui, limão, acho que pimenta aqui. Então, como que alguém... Deixa eu colocar de baixo. E embaixo a gente tem dele essa... Aqui mais uma pera, essa barrica formando o pescoço, que era da vindima, né? Na hora da colheita das uvas, a gente tinha isso, né? Aqui a imagem, agora a imagem inteira. Então, o que faz com que alguém traga um rosto, mas ele consiga enxergar num cacho de uva os cabelos, que consiga enxergar na bochecha uma maçã, né? O que inspiração é essa? Mas ele não pegou uma maçã, porque uma maçã é uma maçã e um cacho de uva é um cacho de uva. E disso, da sua inspiração na sua cabeça, ele começa a retratar isso. Isso é uma pintura, né? E assim ele fez, porque no outono é um grande período de colheitas. Então, ele retratou a estação europeia em que a gente está colhendo tudo lá, na época. E se vocês forem atrás do Giuseppe e procurarem os outros quadros deles, das 4 estações, vocês vão ver como que ele retratava a natureza, trazendo nos rostos que ele construía essas imagens da inspiração dele, e que de longe você diz, não, é um rosto, né? E chegando perto você descobre que é muito mais do que um rosto. Aí a gente consegue ver, né? A gente enxerga um rosto e depois a gente vê além do rosto outras coisas. Então, deixa eu voltar aqui. E aí, voltando para trazer as nossas festas, que são muito marcantes para nós, e principalmente no outono, né? Nós estamos falando do outono, e aí os hemisférios trazem as mesmas coisas também, porque é na primavera e no outono, mas a gente está aqui. E a Páscoa é uma festa cristã, né? E a festa cristã da Páscoa é uma festa de ressurreição, ou seja, morte de Cristo, mas essa morte significa a ressurreição do quê? De um retorno do amor num outro aspecto. É um renascer para chegar a ser um outro ser humano, não visto sob uma outra ótica, né? E esse domingo de Páscoa, ele é marcado pelo primeiro domingo
após a lua cheia, a partir do equinócio. Então, o equinócio é definido, e aí, quando que a gente marca a Páscoa? Logo o primeiro domingo depois da lua cheia. E a gente teve a lua cheia na segunda-feira. Não sei se vocês viram aquela lua gigante, e a gente pôde avistar isso, porque aqui em Florianópolis estava maravilhoso, né? Tirei um monte de fotos, 5h30 da manhã, parecia um holofote na montanha, assim, da lua. Maravilhosa. Então, essa festa do Cristo é a maior festa dentro da Igreja Católica, não é o Natal, é a Páscoa. E essa festa é uma festa de entrar para dentro, né? Diferente do nascimento, que é para fora, você está saindo, a festa do Cristo é para dentro. Quer dizer, tem toda uma dor, tem todo um entendimento, tem um recolhimento, já sei o que vou passar, pensando no Jesus, já sei o que vou passar, já sei o que vai acontecer, e aí ele sai e ressuscita. Como uma borboleta que saiu da lagarta para o casulo. É uma grande transformação, né? E para os judeus, também nesse período do outono para nós e no hemisfério norte, a primavera, são 8 dias, mais ou menos, agora em abril, dia 22, então no meio da estação do outono, é 22 de abril a 30 de abril, que é o Pêssach. E é uma festa que dizem que é contrária, é diferente da festa da ressurreição da Páscoa dos cristãos, mas é uma festa de libertação do povo judeu, ou seja, quando ele atravessa, ele sai do Egito, e eles foram os únicos, os judeus ali, né, quando eles saem, porque eles não foram contaminados pela praga que caiu no Egito e muitos morreram de fome, menos eles foram preservados, dentro de uma história que se conta, né? Então, é a festa da libertação. E o que é libertação, né? Primeiro você vive o momento de entendimento para depois sair como uma borboleta que sai do seu casulo, né? E ficaram 400 anos os judeus escravizados pelo povo egípcio, né? 400 anos. Então, foram 400 anos de dor e de sofrimento dentro da visão dos judeus, e depois essa saída e a libertação deles, né? Então, são grandes festas que norteiam boa parte da população. E essa é uma imagem de uma flor carregada de espinhos. Então, é quase impossível você chegar nela. Para você chegar nessa flor, e o pior é que eu não lembro mais o nome dela. Para você chegar nessa flor, é muito difícil, porque se a gente der um zoom, você não consegue tocá-la. Então, assim, a beleza está ali, e você só observa e contempla, para você não se machucar, né? E, de novo, precisa enxergar, porque se você chegar perto, você vai ver e entender por que você não se aproxima. Esse nível que a gente precisa ter de olhar e de contemplar. E aí eu volto para falar de novo e ler, e vocês poderem acompanhar essa poesia da Cecília Meirelles, muito linda, que diz: renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto e cria outros para as visões novas.
destrói os braços que tiveram semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Eu fico emocionada quando leio. Então, eu quero só trazer também essa imagem. Eu trouxe as paralelas do infinito, agora estou trazendo uma outra imagem, né? A imagem do vazio, né? A gente tem o côncavo e a gente tem o convexo. E no côncavo, aonde tem o vazio, é onde a gente tem os espaços criativos. E é onde a gente tem os processos e as forças. O convexo, ele está sempre para fora, né? Mas, dentro do nosso corpo, a gente tem as articulações, que tem sempre uma abraçando a outra, sempre. A gente tem um útero, que recebe um óvulo e um espermatozoide, e todos os processos e forças acontecem ali dentro daquele vazio. E ali vem. Dentro de uma planta como essa, dentro da família do cardo mariano, que tem essa postura de sair a folha em concha, em lados opostos, ela faz esse movimento, e depois de um determinado tempo que ela está crescendo e fazendo essa formação, no meio dessa concha sai a flor, que daí vai ser gerada dentro dessa concha que tem ali. Ou na maioria das imagens das plantas que a gente vê, se for fazer uma observação, a gente percebe que, bem, ela saiu do chão, foi semeada, a semente das raízes entraram para dentro da terra buscando o físico, né, o material, ou seja, vai pegar terra e vai pegar água para poder, e aí ela começa a subir essa planta para pegar luz e calor, né? A luz ela pega do ar e o calor ela pega do sol. E aí essa planta cresce. Então ela tem todo o movimento dela de crescer para chegar no seu ápice da florada, e daí ela se abre para depois de novo encolher para fazer o movimento da semente do fruto, né? Do fruto da semente. Então, é ter no olhar que nos vazios você tem todo um processo de matéria e espírito, se a gente quiser, não olhando na planta, mas olhando para nós, todos os vazios a gente pode pensar no espírito, e tudo que é matéria, porque são polaridades e a gente pode se remeter a isso e aí viajar. Porque se um é polaridade do outro, de matéria e espírito, bem, onde tem matéria, então aonde não tem matéria, tem espírito. Então, os vazios que a gente tem espírito, se a gente pensar isso, né? Ou tem éter, que tem vida, né? Porque ali acontecem os processos e as forças. Gente, terminei. Quanto tempo levou isso aqui? Olha, então, a gente pode abrir, só quero deixar aqui essa imagem, né? A imagem do lírio do brejo, que é uma das flores que compõem o sistema florais do nosso lar, e que agora está todo florido. Ele está todo florido. Então, assim, além de trazer para nós o aroma, além de ele trazer a cor branca, que se encerra todas as demais cores, e ali está o processo de vida, né?
ela está inserida num ambiente muito úmido e está perfeita para essa estação, né? Que é uma estação de transição. E, normalmente, o lírio do brejo está em locais baixos de transição, né? E trazendo, então, agradecendo vocês, mas a gente abre para ver se alguém quer fazer alguma colocação, uma contribuição, porque a gente está mais para contribuir e fazer trocas. Mas o 3 na estação, nosso de outono, eu estou hoje aqui no dia 23, 28. A próxima é a Ana, que vai trabalhar também o outono no dia 25 de abril. E a Mariana Lapoli no dia 23 de maio. Eu vou fechar aqui o nosso PowerPoint para ver se ver vocês todos. E perguntar como é que vocês estão e se alguém quer fazer alguma colocação. Acho que ninguém quer falar. Soraya, tu falou da imigração dos animais, eu lembrei assim dos seres humanos lá atrás, né? Nesse mais nômade, que ia atrás do alimento, que também, né, se deslocava. Fiquei pensando, fazendo essa relação. Assim. E essa relação é muito forte porque, assim, como é difícil nós que fomos colonizados, digamos assim, né? Essa ideia, quando a gente descobriu que você coloca a semente no solo e aí nasce algo, então a gente parou de ser nômade no momento em que a gente descobriu que, bem, se eu plantar vai nascer, então eu não preciso mais caminhar para buscar um alimento. Eu planto e eu colho e aí eu fico aqui e aí eu me instalo aqui. Essa foi a trajetória para a gente parar e não continuar caminhando e buscando, né? E os índios, por isso que muitas vezes, os índios não, os indígenas, né? Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender os indígenas, os que ainda trazem em si a sua ancestralidade, porque os espaços não são definidos. Os espaços você sai andando e buscando coisas, né? Então não tem território, tem espaços para buscar o alimento ou buscar o alimento. É isso que tem, né? Então, não entra na cabeça você definir território. E a gente define o território para eles por a gente achar ou desmerecer a capacidade que eles têm de integração com o meio, que é o que a gente não tem, que é o que a gente está fazendo aqui, tentando entender um ritmo, né? Que, na verdade, esse ritmo era muito vivido e sentido pelos antigos, porque perceber a natureza era um pouco mais fácil, porque ela era mais vivida e mais sentida. Essas percepções apareciam, inclusive com a ajuda de elementais, etc., porque eles iam além, não é? Não só pelo receio, mas pelo respeito, pelo ambiente que estavam, pelos cuidados do perigo, pelos cuidados das tempestades, pelos cuidados da luz e da escuridão, e pelos cuidados com o alimento que eles precisavam, né? Era uma outra forma. Isso ainda existe em pequenos lugares, né? Mas então a gente migrava. Hoje a gente migra por outras razões, né? Claro, migra por causa da fome. As pessoas não vão ficar num lugar, né? Mas assim, hoje as migrações, as pessoas saindo da onde elas vivem para um outro lugar, não é por uma questão rítmica, né? Elas não estão ligadas ao ritmo, elas estão ligadas a uma imposição.
Então, aí tem dor, aí tem sofrimento. Isso não é leve, isso é pesado, né? Então, se ninguém tem uma colocação, a gente vai agradecer. Opa, tem a mão do PH. PH, qual que é o teu nome? Paulo Henrique. Olá, boa noite. Oi. Devo ter apertado sem querer. Quero agradecer aí o grupo pelas informações. Eu sou aqui de Florianópolis também e estou para esse sábado ir na nossa casa, nosso lar. A Luciana que me apresentou e indicou aí. A Ah, Érica também é Lúcia. do Rio, eu que chamei ela. Acho que ela deve ter caído, teve que sair. Mas Aham. obrigado por todo o conhecimento aí compartilhado e espero estar próximo de vocês aí logo mais. Ótimo, vai ser muito bem-vindo sempre. Obrigado. Queridas e querido, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Mariana. Obrigada, Ana. E contamos com vocês na próxima chamada, para a gente ser uma coisa leve e a gente olhar o outono ainda que está no começo. Faltam 2 meses, 2 meses e pouquinho, tá bom? Uma linda Páscoa para vocês. Acho que somos todos quase cristãos. Que seja uma linda Páscoa para vocês de ressurreição. Obrigada.